Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você nesta sexta-feira. Que Jesus guie os seus passos, te dê sabedoria, te dê a luz, te dê a sua paz. Hoje vamos ler um texto na Bíblia, em Mateus, capítulo 12, versículo 22 em diante. Diz assim: Então trouxeram até Jesus um homem endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Ele não expele os demônios a não ser pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os seus filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí eu quero pular para o versículo 43 com você. Olha o que Jesus diz do versículo 43 até o 45. Quando o espírito imundo, o espírito maligno, sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Queridos amigos, se nós lemos os evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, se nós lermos os relatos das cartas dos apóstolos e também o livro de Atos, que conta a história das ações feitas pelos apóstolos de Cristo, nós vamos ver que expulsar demônios foi algo sempre normal, tanto no ministério de Jesus quanto na igreja. Veja, pessoas endemoniadas existiam naquela época e existem até os dias de hoje. E era tratado com naturalidade no ministério de Jesus libertar estas pessoas destas forças malignas. O fato é que hoje em dia muitos grupos, muitas pessoas e até mesmo algumas igrejas acham feio falar do diabo, como se ele não existisse mais, como se ele não estivesse mais na terra prendendo pessoas. Ele é chamado por Jesus de o príncipe deste século. Este século que Jesus está falando é esta era onde o pecado ainda domina as pessoas. Então Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, é tratado como um príncipe. E por que ele é um príncipe? Porque ele governa espiritualmente este mundo.
E na vida de algumas pessoas ele tem um poder tão grande que ele tem uma posse, ou seja, uma possessão. Alguns dos seus espíritos, dos seus anjos caídos, que nós chamamos de demônios, habitam em algumas pessoas. Ou seja, foi aberta a eles uma porta tão grande que eles entraram para morar nesta pessoa. E aí onde eles entram, eles fazem um estrago. Uma pessoa que é a habitação de espíritos malignos é uma pessoa atormentada. É uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que precisa de prazeres passageiros para se satisfazer. E muitas vezes é uma pessoa doente. E muitas vezes é uma pessoa descontrolada. Nós vamos ver vários endemoniados a quem Jesus liberta na Bíblia. No caso deste homem, os demônios lhe faziam ser cego e mudo. Em muitos casos na Bíblia, algumas enfermidades estão relacionadas à ação de demônios. Nem toda doença é demônio. Nós vimos vários homens cegos que Jesus curou apenas tocando o seu corpo ou ordenando que o corpo ficasse bom. Ali no caso a doença era apenas algo físico. Mas no caso deste homem ele era cego e mudo. Ele não falava e não enxergava. Mas o que Jesus tratou nele foi algo mais profundo, foi algo espiritual. Jesus ordenou que o espírito maligno saísse. E quando o espírito saiu, o homem ficou curado. Ou seja, a doença deste homem, ela era uma doença de ordem espiritual. Havia um espírito e este espírito maligno causava a sua enfermidade. Preste bem atenção. Existem demônios que causam doenças. Existem demônios que causam depressão. Existem demônios que fazem as pessoas tirar a própria vida. Porque o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Os demônios se passam por entes queridos nossos que morreram. Eles se passam por espíritos de luz. Eles fazem-se como anjos. Porque eles querem enganar as pessoas para entrar na vida delas. Eles não têm um corpo. Eu quero dizer hoje para você, neste devocional, que o mundo espiritual existe. Que não existe apenas o mundo físico que nós enxergamos, mas a Bíblia nos relata como real o mundo espiritual. A palavra de Deus não nos dá muitos detalhes sobre este mundo, sobre como funciona tudo isso, apenas nos dá algumas observações. E uma delas é que pelo nome de Jesus temos autoridade. Os filhos de Deus, os filhos da luz, pelo nome de Jesus têm autoridade para ordenar que as trevas se retirem, que os demônios saiam, e eles saem pelo nome de Jesus. Porque quando nós chegamos, quando o nome de Jesus chega o reino da luz e as trevas têm que sair. É assim que aconteceu com este homem. Jesus expulsou o demônio e o homem ficou curado. E aí vieram os fariseus e os escribas com ciúmes de Jesus, disseram: ele expulsa o demônio pela força do próprio diabo. E Jesus diz: não pode o diabo expulsar o diabo. Se esse homem está livre é porque o reino de Deus chegou, o Espírito de Deus chegou. Então veja, era o próprio Filho de Deus que estava ali. E aí depois Jesus fala sobre a estratégia do diabo. No versículo 43 em diante nós lemos que ele fala que o espírito sai de uma pessoa, mas depois ele tenta voltar, e se ele encontra a casa vazia, ele entra de novo e ele leva consigo outros 7 demônios. O que é essa casa vazia? É quando uma pessoa foi liberta das forças das trevas, mas ela não deixou Deus encher a sua vida. Ou seja, ela não colocou o Espírito Santo para morar dentro dela. E aí acontece algo terrível. As forças malignas voltam, e voltam pior do que antes. Ou seja, não basta ao ser humano ser livre das trevas. Precisamos nos encher da luz. Não basta ao ser humano mandar o diabo sair. Ele precisa convidar Deus para entrar. E isso acontece como? Nos tornando discípulos de Jesus. Convidando Jesus a andar conosco.
Eu quero dizer para você que uma pessoa atormentada, endemoniada, ela pode se tornar um grande discípulo de Jesus. E ela pode ter o seu futuro, seu destino transformado, sendo muito útil nas mãos de Deus, sendo uma bênção. O exemplo a você é a Maria Madalena, que a Bíblia diz que dela Jesus expulsou 7 demônios. Ou seja, ela era uma mulher que estava possuída por 7 forças malignas. Que vida terrível levava essa mulher. Mas Jesus chegou na vida dela e ela não apenas recebeu a libertação e foi embora, mas ela decidiu ficar e andar com Jesus. O resultado é que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E ela é listada na Bíblia como uma das discípulas de Jesus, uma mulher de grande valor. Que eu e você possamos ser como Maria Madalena, libertos e passando então a andar com Cristo em uma nova vida. O reino de Deus chegou, a luz chegou. Deixe a luz brilhar no seu interior todos os dias. Que eu e você possamos não apenas crer no mundo espiritual, mas agirmos dentro dele, vivendo na luz e não nas trevas. Tendo autoridade e mandando as trevas embora, em nome de Jesus, mas convidando o Espírito Santo para habitar em nós. Amém? Querido Deus e Pai, nesta sexta-feira pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, a Tua presença em nós. Agora, Pai, em nome de Jesus, tomamos autoridade sobre cada amigo e amiga que nos assiste agora. E se existe ali alguma obra maligna, algum espírito agindo, alguma força das trevas, quem sabe esta pessoa no passado atuou e se envolveu com espíritos, com entidades. Quem sabe esta pessoa recebeu passes. Quem sabe esta pessoa participou de mesas onde invocavam-se espíritos. Pai, eu peço agora a Tua misericórdia e pelo nome de Jesus eu ordeno que estas forças malignas se retirem agora. Meu amigo, se você teve algum envolvimento desse ou você sente que há alguma força maligna operando em sua vida, repita comigo assim: em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal se retire de minha vida. Diga isso: em nome de Jesus, eu repreendo os espíritos e eu mando eles embora da minha vida. Eu renuncio todo pacto, todo envolvimento com as trevas e eu recebo sobre mim o Espírito Santo de Deus. Pai, agora eu peço em nome de Jesus, liberta este homem, liberta esta mulher. Eu ordeno que este espírito maligno saia, inclusive espíritos que causam enfermidades, espíritos que vieram por maldições familiares, espíritos que tomaram esta pessoa a vida toda, impedindo ela de viver uma vida plena. Eu ordeno espíritos malignos, saiam agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora o Teu reino sobre esta vida. Sobre cada amigo que nos ouve agora, eu peço, Senhor, vem com a Tua luz, vem com o Teu Espírito, Pai, e enche o coração deste homem. Que cada amigo e amiga que nos ouve seja cheio da Tua presença agora, Deus. Que a Tua vida se manifeste, que a Tua luz se manifeste e que esta pessoa possa desfrutar da vida que vem de Ti. Pai, eu peço em nome de Jesus um tempo novo. Se havia alguém enfermo agora, como esse cego, como este homem que era cego e mudo, eu declaro que pelo nome de Jesus, esta pessoa é curada agora. Em nome de Jesus, fique são, saudável plenamente. Funcione o seu corpo plenamente para a glória de Jesus. Aleluia. Você testemunhará na sua igreja o que Deus está fazendo hoje. Deus está curando você. Deus está restaurando você. Pai, eu peço, enche a nossa casa, o nosso coração com a Tua presença. Nós não queremos que as trevas voltem. Nós não queremos, Senhor, como diz o próprio Cristo, Senhor, ser como aquele cão que vomita e depois come o próprio vômito. Não queremos voltar para as coisas erradas. Nos dá graça para viver uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos.
E eu quero convidar você que é aqui da região do Vale dos Sinos para hoje à noite estar conosco aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. Hoje à noite nós vamos começar nessa sexta-feira uma série chamada Metanoia. Metanoia em hebraico, em grego significa, é traduzida como arrependimento, mas significa mais profundamente mudança de mentalidade. Nós vamos falar sobre aspectos da mudança que Deus quer produzir na sua vida, na sua mentalidade. São 7 sextas-feiras à noite. Eu convido você para estar conosco hoje. Coloca lá no Waze, no Google, Igreja Encontros de Fé Novo Hamburgo. Você vai encontrar hoje às 20 horas. Estaremos também transmitindo ao vivo, colocando o link aqui no grupo. Um grande abraço e até amanhã.